com uma aqui deficiência recente, eu quero que essa pessoa se sinta linda e feliz e capaz. Marcos capítulo 7. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Bom, aqui essa tradição antiga de lavar as mãos era um ritual para expulsar Shibta. Shibta, né? Era um demônio ali, um espírito maligno, né? Que eles acreditavam nisso, que se sentava sobre as mãos durante a noite. Eles acreditavam que esse espírito vinha, né? Durante a noite, esse espírito chamado Shibta, ele vinha e ficava sentado em cima das mãos de quem estava dormindo, né? Então, era preciso, era obrigatório lavar as mãos, né? Para não ser comido, né? Para aquele espírito não ser comido e não entrar dentro do corpo, né? Porque senão eles acreditavam que se a pessoa não lavasse a mão assim que levantasse, aquele espírito estaria grudado na mão e ele, ao tocar num alimento, alguma coisa e fosse comido, aquele espírito entraria para dentro do corpo, sendo então, né, uma morada para esse espírito, né? Seria então uma espécie de possessão daquele espírito. Isso era algo que eles acreditavam e por isso que eles se espantaram quando viram que os discípulos comiam sem lavar as mãos. E os discípulos faziam isso porque eles sabiam que isso não era condizente com aquilo que eles estavam aprendendo, que eles não precisavam se preocupar com isso, porque eles tinham, né, o Rei e Senhor Jesus do lado deles, o grande e verdadeiro Mestre. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, e os jarros, e os vasos de metal, e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: Bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, que morra a morte. Vós, porém, dizeis: Se um homem disser ao pai ou à mãe: Aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais para fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando a si toda a multidão, disse-lhes: Ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: Assim, também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora no esgoto, tornando puras todas as comidas? E dizia: O que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Bom, aqui fica bem claro, né? Quando Jesus disse que o pecado não é aquilo que entra, né? Mas sim aquilo que sai, ou seja, aquilo que a boca fala, né? Muitas vezes a gente murmura, a gente reclama, a gente fala mal dos outros, isso é muito pior
do que nós estarmos de repente comendo ou adquirindo algum certo alimento. Claro que a Bíblia também é bem clara a respeito do sangue, né? Que não se deve comer o sangue. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. E, levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E, entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Bom, essa passagem, né, nós temos ela explicada então em outro evangelho, como já conta em outro evangelho não, né? Na verdade, em outro autor do evangelho, porque o evangelho é um só, é o mesmo, é o evangelho de Jesus Cristo, são as boas novas. Mas em outro autor, né, você vai encontrar a explicação aí bíblica para esta passagem, ok? Então ele disse-lhe: Por essa palavra vai. O demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E, tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe o dedo nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o divulgavam. E, admirando-se sobremaneira, diziam: Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Bom, queremos encerrar então este capítulo, desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, a sua saúde, o seu ministério, em nome de Jesus.